Amém? Vamos dar início. Primeiramente, antes de tudo, né? A gente quer saber como que vocês se conheceram. Ai, gente, graça e paz, boa noite. Que alegria estarmos aqui com vocês. Talvez nós temos aqui também alguns adolescentes ou jovens que ainda não nos conhecem. Eu sou a Valdineide do Jefferson. Eu sou o Jefferson da Valdineide. E nós gostaríamos que esse bate-papo, de alguma forma, viesse abençoar a vida de vocês. Tirar algumas dúvidas, alguns medos, algumas incertezas. Então, que você possa se apropriar de muita coisa que vai ser liberado aqui nessa noite. E agarra aí que a bênção é certa, viu? Que você possa falar, Senhor, que seja tudo para mim. Em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Privilégio grande estar aqui para conversar um pouco com vocês sobre esse assunto, porque é um assunto que define a vida da gente, né? Escolher alguém, um casamento, né? Isso é muito sério, mas que nós possamos hoje conversar aqui e dentro da palavra de Deus, compreender melhor essa experiência, esse tempo, esse ciclo que nós passamos da vida e tentar compreender com mais exatidão pela luz da palavra de Deus. Amém. Como nós nos conhecemos? Bem, eu já estava orando ao Senhor, já tinha um propósito com Deus na minha juventude. Desde que eu tive uma experiência com o Senhor Jesus, eu havia me comprometido com Ele que eu não estaria namorando por namorar, e eu só me relacionaria com uma pessoa que fosse aquele que seria o meu marido, que seria a pessoa que o Senhor havia separado para mim. Eu era uma jovem bem ativa na obra do Senhor, né? Eu sempre me entreguei com muita intensidade à obra de Deus. Então, a minha juventude toda foi dedicada ao Senhor. E eu gostava muito de ir aos congressos, aos retiros. Eu sempre me colocava à disposição dos meus pastores. E, na época, o meu pastor de jovens era o pastor Dimas. Acho que alguns conheceram o pastor Dimas. Ele era aqui de Porto Velho, da igreja IBN Ágape. Ele morava em Ji-Paraná e ele era meu pastor de jovens. E naquele tempo, a igreja de Alvorada do Oeste havia ficado sem pastor. E a igreja pediu a cobertura de Ji-Paraná para que nós pudéssemos estar ajudando lá, até no período que eles estavam sem pastor, até que chegasse a nova liderança na igreja. Então, o nosso pastor de jovens, ele sempre nos levava, era um pastor assim, que onde ele estava, ele levava a gente para ministrar, ele levava a gente para estar fazendo a obra junto com ele. Então, nós fomos fazer essa cobertura na igreja de Alvorada do Oeste. E eu era do louvor, viu, gente? Não espantem, mas eu já fui do louvor. E naquela escala, eu estava escalada para ministrar o louvor na igreja IBN Lírio dos Vales, em Alvorada do Oeste. Aí eu fui ministrar o louvor normal. Cheguei lá, era um sábado, era culto de jovens, né? Eu estava ministrando à frente, aí eu louvando a Jesus, quando eu abri os olhos, eu vi aquele jovem sentado no último banco da igreja. Aí eu fechei meus olhos imediatamente. Disse, meu Deus do céu, eu vim aqui para ministrar e eu estou olhando é para o rapaz. Senhor, e fechei meu olho, não abri mais. Ai, não, eu nem olhei mais. Fiquei na minha e
Voltei a ministrar, ministramos. Ele estava com a mãe dele, né, na época eu supus que era a mãe dele que estava do lado dele. Aí pronto, voltamos para Ji-Paraná, não sabia o nome dele, não sabia quem era ele. Voltei para Ji-Paraná, continuamos na nossa vida de ministração. A gente saía muito para ministrar. E depois, quando foi... Isso foi em agosto, quando foi em setembro, houve um congresso em Rolim de Moura. Rolim de Moura. E aí eu fui desse congresso. Quando eu chego lá no congresso, que eu olho assim no meio da multidão dos jovens, que eu enxergo o jovem lá de Alvorada. Digo, meu Deus do céu. Aí eu já comecei a olhar para ele, né? Falei, meu Deus, esse jovem aqui de novo. Isso é propósito de Deus, né? Aí passou o congresso, nós não conversamos também. Não teve nenhuma conversa, nem para chegar. Eu não sabia nem o nome dele. Só que naquela época a gente trabalhava em associação. Tinha Associação Norte e Associação Sul. Eu tinha ido no congresso da Associação Sul em Rolim de Moura. E não era para eu ir na Associação Norte, porque já eram jovens de Ouro Preto até Guajará-Mirim que iam nesse congresso. Aí eu falei, eu vou nesse congresso. Outros jovens se animaram da minha igreja também. Vamos. Aí fomos. Quando nós chegamos no congresso, quem que eu enxergo? O varão de novo. Eu falei, mas agora eu vou dar um jeito de sentar perto desse varão. Não vou ficar só olhando. Aí estava assim, um monte de jovens. Tinha vários que hoje são pastores. Na época não eram, só éramos jovens, né? Aí eu fui me ajeitando, até que eu cheguei na fileira que ele estava. Aí sentei bem assim na fileira. Falei, vou ver se o varão é do... se o varão é do fogo, né? Vamos ver. Aquele jovem dando aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. É a minha bênção. Mas também não conhecia, não sabia o nome nem nada. Mas nesse inteirinho, o meu pastor de jovens, pastor Dimas, disse assim, Valdineide, tem um rapaz lá em Alvorada do Oeste, que eu acho que aquele rapaz dá certo contigo. Falei, gente, será seu rapaz que eu olhei? Aí ele falou, é o Jefferson, assim, tá, é um rapaz de Deus, sabe? Daí ele falou, quando a gente for lá em Alvorada, eu vou te levar de novo. Falei, vamos, pastor. Vamos de novo, né? E aí o pastor me levou de novo, e eu já tinha esse propósito no meu coração. Só que, nesse intervalo, só eu tinha enxergado ele não tinha me enxergado. Ele não sabia da minha existência. E ele nem notou quando eu sentei perto dele. Por isso que eu digo para você, jovem, orem ao Senhor, porque o Senhor abre os olhos que estão fechados. O Senhor é Deus que abre os olhos. Não abriu lá de Zacarias? Zacarias começou a enxergar tudo. Deus faz isso, tira as escamas dos olhos. E ele não tinha me enxergado. E eu comecei a orar ao Senhor, sem ele saber. Mas eu tinha esse propósito no meu coração, que eu só iria namorar alguém que eu fosse casar. Eu vou deixar ele contar agora como foi que ele me enxergou. Não, depois. Porque nesse intervalo você não tinha me visto. Verdade. Então vamos dar continuidade aqui, né, meu amor? Essa mulher é muito corajosa, tá, irmãos? Aí o pastor Dimas sempre tem alguém no meio, né? Sempre tem uma bênção no meio para fazer aquele... E sempre tem um Eliezer no meio lá, né? Para fazer a história. E aí, num determinado dia, o pastor Dimas conversou comigo, o pastor Alberto, que hoje é pastor, na época não era, né? Falou assim, vai vir uma jovem para te conhecer. Nesse nível, assim, sem... Eu falei, que é isso, assim, na lata? Vai vir te conhecer, para você conversar com ela. E aí, num determinado dia, aí a Valdineide apareceu lá, em Alvorada, corajosa essa mulher, foi atrás da bênção mesmo, foi lá em Alvorada do Oeste. Só que no momento que eu a conheci,
conheci como irmã, e aí nós fomos conversamos, né? Eu era muito novo na época, e não tinha, assim, ainda, naquele exato momento, a pretensão de casar. Pensava também, tinha a mesma conexão dela sobre esperar alguém para casar, que também não namorei na igreja depois de convertido, esperando alguém para casar. Mas na hora, sim, não aconteceu nada. Eu tratei ela como irmã, conversamos, ela foi lá uma vez, depois eu fui em Ji-Paraná. Só sei que nessa ida e vinda foram as 3 vezes que nós conversamos como irmãos, e até que chegou um dia que nós conversamos, tivemos uma conversa assim sobre namoro, né, meu bem? Nós falamos sobre o namoro. Aí eu fui muito franco com ela, eu falei: meu bem, Meu bem. eu estou falando do presente, tá, irmão? Esqueci do passado. Esse bem já existia. Falei: Valdineide, é o seguinte, vamos orar então. Mas aí eu falei, claro, eu falei assim: vamos orar, mas vamos orar, sem nenhuma assim, afirmação que iria acontecer, né? E aí nós começamos a orar, e oramos, eu creio, com uns 3 meses. E aí, algo assim no meu coração, chegou um momento assim, falei: eu tenho que dar uma resposta também para ela, né? Porque eu estou vivendo assim, e foi me inquietando demais, né? E aí eu fui para dar uma resposta não para ela. Eu fui para Ji-Paraná para dar uma resposta não para ela. Aí eu dormi aquela noite já em Ji-Paraná para que no outro dia eu fosse conversar com ela. E aí aconteceu alguma coisa que eu vou dizer aqui, mas isso é peculiar, não é regra para todo mundo, né? É algo que aconteceu comigo. Eu fui dormir, e antes de dormir eu orei, falei: Senhor, é o seguinte, eu não estou vendo nada, meu coração está neutro, eu vou falar não, mas se o Senhor tem alguma coisa nisso aí, o Senhor, nessa noite, o Senhor pode falar comigo. Deitei e dormi. No dormir eu tive tipo um sonho, uma visão, que aí o próprio Senhor veio e falou comigo, falou assim: olha, essa noite, quem vem aqui para falar para você, que é a pessoa que eu tenho para você. Você deve confirmar isso, que é ela que eu tenho para você. Aí quando eu acordei, já acordei com o meu coração de outro jeito. Aí quando eu acordei, eu já via Valdineide de outro jeito. Aí eu compreendi nessa relação que era a pessoa que eu deveria dizer sim, né? Então, naquele momento, algo aconteceu no meu coração. Aí, a forma de eu ver a Valdineide e ver já a vida dela, aí foi algo assim que mudou completamente. Aí, quando eu fui conversar com ela, eu falei, só que aí aconteceu algo assim, que o meu coração já estava vendo diferente. Não tinha aquele sentimento para dizer sim, mas aí já tinha um sentimento para falar sim. Mas eu sempre, quando dou esse testemunho, eu afirmo para os jovens que estão aqui e adolescentes que estão nos ouvindo: isso não é uma regra geral, isso é uma regra específica que aconteceu comigo. Nem todos vão ter uma visão e nem todos vão ter lá um sonho para confirmar alguma coisa, porque aí as pessoas podem querer pegar isso como regra, né? Mas isso não é regra. E aí aconteceu, que daí, quando aconteceu isso, nós casamos com 4 meses. O negócio acelerou tão rápido, que daí a pouco nós nos conhecemos, e aí rapidinho nós casamos. Tem mais alguma coisa, meu bem? Só para falar com os jovens, às vezes eu tive todas essas atitudes porque eu entendia da parte de Deus, porque foi uma loucura, irmãos. Não era assim que eu achava. Eu olhei para ele e fiquei: eu quero. Não, porque eu era uma mulher já estabilizada. Nós temos uma certa diferença de idade, né?
Na época eu já tinha 25 anos e ele tinha 19 anos. Então nós temos uma diferença de idade. Então eu já era uma mulher estruturada e ele era um jovem com todos os sonhos. Mas o importante nisso tudo é você ver o que Deus tem para a sua vida. Eu quero dizer para você que, assim, quando eu conversei a primeira vez com ele, que ele não tinha aquelas conversas bestas, aquelas conversas bobas, porque eu não aguentava chegar perto de alguém para conversar com conversa besta. Falei assim, se ele abrir a boca e falar alguma coisa, para mim aí era... Quando ele abriu a boca, que era um jovem centrado, falando de Deus, falando de chamado. Eu falei, gente, olha, ele com 19 anos tinha assim, uma definição do que ele queria, tinha algo de Deus na vida dele. Eu falei, é isso aí, porque a idade cronológica, para mim, nunca importou. Eu nunca olhei e disse assim, eu vou escolher por idade. Não, eu ia escolher por caráter e quem era a pessoa em Deus. Então, se você vê alguém, porque é mais novo, é mais velho. Gente, isso não importa. Veja a estrutura dessa pessoa em Deus. É isso que é importante. Amém. Eu quero até destacar aqui, frisar aqui sobre o testemunho de vocês, algo que eu creio que é importante também para o jovem que está em busca da sua pessoa favorita. Uma coisa que vocês destacaram foi a questão de estar a serviço do Senhor. Vocês estavam ali na obra, vocês estavam com o coração de vocês em Deus. E com isso, Deus ele traz ali a pessoa certa que caminhe junto com você no mesmo propósito. E aí muitas pessoas, eu vejo assim, muitas pessoas buscam fora totalmente da igreja, dos caminhos do Senhor, e quer adaptar a pessoa para a obra do Senhor, para o serviço do Senhor. Então, se eu estou em um ambiente e eu encontro aquela pessoa naquele ambiente, como é que eu vou cobrar ela ser também, caminhar comigo, né? Então, acho que também por aí que vai também muitas frustrações quando as pessoas se casam, acho que a pessoa vai se adaptar, vai mudar por causa da outra, e não acontece, né? Só revela quem é. Então, quem está buscando uma pessoa, gente, o preço que você vai pagar por não ter alguém já alicerçado em Deus é muito alto. E depois a pessoa, mas eu estou orando, Deus não muda, mas você foi buscar a pessoa dessa forma. Então, faça propósito com Deus, busque alguém que caminhe debaixo da mesma fé, alguém que tem o mesmo propósito, alguém que tem visão de chamado. Se você tem uma visão de chamado, principalmente as mulheres, procure alguém também que tenha um chamado. Porque, veja bem, se você tem um chamado, a pessoa que você está ali olhando, observando, você já viu que ele não tem um chamado. Veja se ele vai deixar você sair depois. Eu quero ir num congresso, ele não quer. E aí? Você vai ter que ficar em casa. Aí eu quero fazer a obra, ele não é da obra. Você vai ter que submeter o seu ministério. Porque Deus, ele trabalha por princípios, e ele já disse, o cabeça da casa é o esposo. Então, meninas, olha, você tem um chamado, busque de Deus alguém que tenha o chamado. Rapaz, você tem um chamado, busque uma moça também que queira, mesmo se ela não tiver um chamado, mas que ela queira caminhar com você nesse chamado. Porque depois também não dá para o rapaz casar com uma moça que não tem chamado e ela querer ficar emburrada lá dentro de casa quando ele sai para fazer a obra de Deus e não querer ir. É bonitinha, é isso e aquilo outro. Sim, mas ela vai te acompanhar? Ela vai estar caminhando com você ou vai deixar você caminhando sozinho depois? Então, pense em tudo isso agora. Agora é tempo de pensar. Não é depois que se engraçou só com o conteúdo de fora, aí depois quer mudar, se engraçou com a embalagem, e depois quer mudar o conteúdo, não adianta. Você vai ter que ficar só com o embrulho de presente mesmo. Então, pense nisso. Outra coisa interessante, né, que nós que já andamos um pouco, é que namoro é uma coisa, casamento é outra coisa.
o esplendor aí, o vislumbre aí do namoro, é um negócio visível, mas um casamento é algo real, aonde que quem é casado sabe que alguns encantamentos do namoro passa e a gente vai viver o que é real, uma vida real, uma vida de amor, de entrega, de responsabilidades, de vida no dia a dia, né? Eu falo que o casamento é um amor mais real, onde as fantasias passam e onde fica a essência, onde nós conhecemos na profundidade. Então, é tão sério esse assunto, porque vai definir o que é real para frente, onde nós vamos relacionar com aquilo que é real. Amém. Vocês falaram também como começou, como se conheceram. E eu queria que vocês destacassem aí uma atitude, um comportamento que vocês viram um no outro, tanto o pastor quanto a pastora, e que vocês olharam, apesar que o pastor teve ali um sonho, mas a pastora, então, né? A senhora olhou assim, no primeiro comportamento que a senhora viu, falou, cara, esse homem realmente é para mim. Queria que a senhora destacasse aqui, o pastor também, depois mesmo que vocês tiveram essa visão mesmo ali na prática ali. Assim, eu sempre admirei a postura da Valdineide como cristã. Quando eu falei que não tinha um sentimento ainda de alguém que iria casar. Mas quando eu olhei a Valdineide e vi a postura dela e fui conhecendo mais ela, então, assim, algo que me ligou mesmo com ela é esse posicionamento dela como uma mulher de Deus. Eu falo para os jovens, seja inteligente, casa com a mulher mais crente do que você. Então, quando essa virtude do cristianismo, de fidelidade a Deus, isso sempre me despertou nela algo muito maravilhoso, né? Então, Deus me deu a graça, o privilégio de caminhar com a Val, e desde que eu conheci ela, eu vejo isso nela. Isso depois foi só aumentando, que foi algo que veio no meu coração, como que Deus foi colocando, mas essa essência de vê-la como uma mulher de Deus sempre mexeu muito no meu coração e me deu sempre tranquilidade e paz nessa caminhada até hoje. Então, assim, na época da nossa juventude, eu observava muito o comportamento, né? E uma coisa que me chamou a atenção nele é o fato de ele carregar a Bíblia. Muitos jovens querem estar na igreja, mas têm vergonha de andar com a Bíblia. E todas as vezes que eu olhava para ele estava com a Bíblia dele. Eu digo, esse jovem é um jovem que não se envergonha do Evangelho. Sabe, isso me chamou muita atenção. Eu via outros jovens, assim, andava e ia, mas não via aquela intensidade. E sempre que eu olhava para ele, ele não se envergonhava de ser um jovem crente. Ele era um jovem crente, ele andava com a Bíblia dele. E quando eu conversei com ele, que ele falou sobre o chamado, que ele tinha convicção do chamado dele para com Deus, isso também me impactou, porque enquanto tantos jovens estavam procurando se realizar em outras áreas, ele estava buscando Deus. Para vocês terem ideia, enquanto todos os jovens estavam buscando se estabelecer profissionalmente, não que isso seja errado de maneira nenhuma, eu digo que me chamou a atenção, é que nem eu tinha feito faculdade, nem ele. Tem muita gente aí dizendo, eu só vou casar depois de fazer faculdade, depois de ter emprego. Não. Depois que nós nos casamos, eu fui fazer faculdade, eu fiz 2 faculdades, e ele fez 2 faculdades, nós 2 depois de casados. E não tinha esse negócio de ir para a faculdade, se perder, ficar se comportando como solteiro. Nós não tivemos esse problema. Eu sempre falei assim, entre ter uma faculdade, uma vida profissional e ter um homem de Deus, eu prefiro ter um homem de Deus, porque a faculdade eu tenho depois. E se eu perder o homem de Deus, depois eu vou ter a faculdade e não vou ter o homem de Deus. Eu sempre pensei assim. Eu digo, faculdade eu posso fazer a qualquer hora, mas me casar, ter a minha casa, ter a minha família, ter filho que o Senhor quer me dar,
nada disso, depois do estudo, vai impedir. E eu digo para vocês, família não impede ninguém de estudar. Nós dois estamos aqui para falar isso para vocês. Nós nos casamos sem ter faculdade. E fizemos as nossas faculdades depois de casados. E nem um dia isso atrapalhou a nossa vida. A Rafa está aqui também, fez faculdade depois de casada, né, Rafa? Isso não atrapalhou o casamento da Rafa, ela está aqui, tantos outros tiveram essa oportunidade. Então, se você leva a sua vida normal, vou estudar, vou fazer minha faculdade, mas nunca pense que aquilo que Deus trouxe para você vai atrapalhar a sua vida. Então, depois nós nos casamos, fomos estudar. Eu já era concursada, então eu só mantive a minha carreira, mas nada atrapalhou isso. Mas o que me chamou a atenção mesmo foi ele carregar a Bíblia. Quer ser um jovem crente? Às vezes a pessoa diz assim, eu quero uma mulher de Deus, mas você é um homem de Deus? Um dia um rapaz falou isso para mim, quando eu for casar, eu vou para a igreja. Eu digo, vou avisar todas as moças antes, para fugir de você. Porque você que é uma moça da igreja, mas você não é um homem de Deus, eu vou deixar elas estragar a vida delas com você? Você é alguém que vai estragar a vida de qualquer uma que está lá na igreja que você for. Então, se você for um homem de Deus, aí sim você vai ter uma mulher de Deus. E se você for uma mulher de Deus, vai ter um homem de Deus. Caso contrário, e eu aviso mesmo, sai fora que é laço. É laço do inimigo isso aí, não fica não. Amém? Como vocês já tiveram um breve comentário sobre um namoro, né? E a gente, assim, culturalmente, a gente sabe que quem impede em namoro é sempre o homem. Já teve caso que mulher pediu o homem em namoro. E eu quero saber, no caso de vocês, quem foi que pediu quem em namoro? Aqui foi um pouco diferente a história. Porque foi assim, dentro dessas experiências de conversa, de diálogo, aconteceu assim, a Valdineide, na época, ela abriu o coração dela. Porque nós éramos tão assim, tão concentrado em relação a Deus, em relação à seriedade do Evangelho, que não teve esse negócio, vou dar piscadinha, vou não sei o quê. Nós sentamos e conversamos. Sentamos e conversamos, e ela colocou tudo bem limpo. Falei, eu estou aqui, o propósito é esse, eu estou orando ao Senhor. Eu estou aqui para te conhecer, eu tenho no meu coração o desejo de casar. Ela foi muito clara, conforme ele ia falando assim, eu dava vontade de ir sumindo assim, mas eu resisti, fiquei firme, aguentei todo esse processo. Depois, quando eu tive a confirmação, aí eu fui lá e falei para ela, eu fui lá e confirmei, e aí nós começamos o namoro. Mas essa fala clara foi primeiro ela, depois eu confirmei, e aí nós começamos a namorar. É porque, quando nós fomos conversar, eu falei para ele, só que eu tenho um propósito, que eu fiz um propósito com Deus, que eu não vou namorar, eu vou me casar. Se você for a pessoa que vai casar comigo, aí a gente começa a arrumar as coisas, senão não tem problema. Mas eu não tenho proposta de ficar namorando, sempre isso teve no meu coração. Porque eu pensava assim, eu era uma ministra da casa de Deus, eu já pregava, eu já ministrava louvor, eu já fazia evangelismo, eu já trabalhava em seminário. Na minha mente, não cabia na minha mente de eu subir no altar e daqui do altar eu estar ministrando com alguém que já tinha sido meu namorado. Eu ficava pensando, para mim não dá, talvez para outra pessoa pudesse dar isso, mas como que eu iria, né? Saber alguém, porque quando a gente começa a se relacionar, a gente abre o coração, a pessoa que vai conhecer a gente na nossa intimidade, dos sentimentos. Então, para mim, eu falava para Deus, não permita que eu venha me relacionar para depois ter essa frustração, né? Eu estou aqui, mas a pessoa lá de baixo falando, mas eu te conheço. Eu digo, misericórdia, nunca na minha cabeça ia caber isso. Então, isso era uma coisa que eu tinha com Deus. Eu falei, eu só vou me relacionar para me casar. E aí, graças a Deus, o Senhor
me deu essa graça, né? Essa graça. Nós tivemos um namoro santo, um namoro puro. Eu falava com Deus, eu sempre fui muito intensa com Deus. Eu falei, Deus, se o Senhor vê possibilidade de eu pecar com esse rapaz, eu quero que o Senhor me mate. Eu era bem radical assim. Eu quero que o Senhor me mate, tire a minha vida, me mata, mas não deixa eu pecar para escandalizar o teu nome, porque para mim, eu não concebia a ideia de ser escândalo do nome de Deus para outras pessoas. Eu sempre tive isso muito sério. Eu falei, se o Senhor vê a possibilidade de eu pecar no namoro, eu pecar com esse rapaz, o Senhor pode me matar e me levar, porque eu não quero ver o nome do Senhor, alguém ser escandalizado e dizer assim, olha lá, aquela jovem caiu, pecou. Eu tinha isso muito sério na minha vida, porque eu sempre fui muito radical com Deus. E aí nós tivemos nosso namoro santo, puro, né, amor? Nos casamos diante do Senhor. Glória a Deus, e foi assim. Só sei que foi assim. Outra coisa interessante, ela morava em uma cidade, eu em outra cidade. Esse conhecer e casar, irmãos, nós não nos encontramos mais do que 15 vezes. Muito menos, umas 10 vezes nos encontramos. Era telefone, porque nós não ficávamos indo e voltando o tempo todo. Então, vamos colocar, eu coloquei 15 aqui, estourando, né? Mas nós não vivemos aquele namoro assim de ficar o tempo todo. Nós conversávamos por telefone, quando nós nos encontrávamos, aí nós tínhamos aquele momento nosso de ficar juntos, a gente ficava juntos, conversando mais de Bíblia do que de nós mesmos, Bíblia, aquela coisa toda. Então nós fomos assim, nos conhecendo, conversando, falando sobre Deus, e não ficamos assim, aquele negócio de ficar o tempo todo, né? Igual as pessoas não deixam o namorado ou a namorada nem respirar, né? Nós não vivemos isso, nós vivemos algo bem consciente em Deus. E assim foram de conhecer e casar 8 meses. E 31 de agosto agora, nós fazemos 25 anos de casados. Sabemos também que no namoro santo, o namoro com Jesus, com Deus, tem aqueles momentos marcantes, que marca. No namoro de vocês, qual foi o momento que mais marcou? Momentos que vocês tiveram, assim, o momento mais marcante do namoro. Assim, nós não tivemos assim momentos... nós não tivemos esses momentos assim, porque foram poucos momentos, mas a superação, o empenho, assim, igual na época eu estava numa situação tão difícil financeiramente, quando eu arrumava uma carona, né, vinha em cima de carros, a Valdineide chegava lá de ônibus, passava por balsa, e aquela coisa toda, né? Então, além da distância, uma crise financeira que eu estava muito grande, então, tudo isso que eu olhava assim, algo marcante, a nossa superação de resistir firmes diante de tantos obstáculos, de tantas dificuldades que nós passamos durante esses dias. Quando você fala, pastor, mas foi poucas vezes. Não, porque não tinha condições mesmo de muitas vezes. A vontade era toda semana, mas não tinha condições. Então, essa superação de esperar em Deus, de falar, de orar, de descansar o coração, isso é muito marcante e isso nos fortaleceu muito no nosso casamento e na nossa vida até hoje. Porque quando nós falamos em superação, eu quero falar para vocês que estão aqui, que estão buscando esse relacionamento em Deus, eu também vejo muita gente falar assim, porque para nós tudo foi muito atípico, né, amor? Muito atípico. Muita gente fala assim, eu preciso ter minha casa, eu preciso ter meu carro, eu preciso ter os móveis. Irmãos, a gente só tinha as estrelas do céu. A gente não tinha nada. Quando a gente fala é nada mesmo. Nós não tínhamos nada. Nós não tínhamos casa para casar, nós não tínhamos móveis. Nós não tínhamos nada, irmãos. Vocês não estão entendendo. Aí a igreja que fez o nosso casamento.
Eu ganhei o vestido de noiva. A igreja fez a festa. A igreja deu todo o enxoval que a gente precisava. A igreja mobiliou a nossa casa. Foi todos os irmãos da igreja. E para a bênção ser completa, nós ganhamos uma casa de presente de casamento. Nós não tínhamos nada, irmãos, só tínhamos a vontade de casar. E o Efai está aqui, né? O Efai não era nascido naquela época, não. Mas o pai do Efai e a mãe do Efai que nos deram a casa de presente de casamento. E o pai do Efai, com a mãe dele, estavam noivos naquele tempo. E a casa deles, pra você ter ideia, como que Deus prepara tudo. A casa que eles nos deram, era a casa que eles iam morar, porque eles casaram perto da gente. Nós dois estávamos noivos, os 2 casais estavam noivos. E Deus falou no coração do pai do Efai, que era para dar a casa de presente. Irmão, era uma loucura. Você pensa em chegar para sua noiva e dizer assim, ó, a casa que nós temos para morar, nós vamos dar de presente para eles que vão se casar. Isso é uma loucura, não é não? Falar para os pais, falar para todo mundo. E eles nos deram a nossa primeira casa de presente. Foi o Dito e a Lola que nos deram de presente. E quando eu me casei, irmãos, é uma coisa tão linda, que até a camisola que eu usei na noite de núpcia, foram as irmãs da igreja que me deram. Tudo, tudo. A gente não tinha nada, mas a gente tinha a vontade de casar diante de Deus. E eu até me emociono quando eu falo isso, porque Deus nos honra. Porque muitas pessoas passam tempo e tempo dizendo, eu só vou casar quando eu tiver isso, eu só vou casar quando eu tiver aquilo. Você possa falar para Deus, eu vou me casar quando eu tiver Deus no meu coração e a certeza que é a pessoa que Ele está me dando. E pode ter certeza que Deus vai abrir as portas de tudo. De tudo, de tudo. Sabe, eu só vou casar se eu tiver carro. Que carro? A gente andava era a pé, né, amor? Gente, a gente andava carona, a gente não queria saber de nada. Andava a pé, depois a primeira que nós conseguimos foi uma moto, uma Dream. Depois o nosso primeiro carro foi um Fusca. A gente não ligava para nada, a gente só queria ser feliz, adorar a Deus e servir o Senhor. E a gente não deixava ninguém de fora vir falar nada também. Isso e aquilo, não. A gente tinha convicção que era Deus que tinha nos unido. E isso basta. Quando Deus está no negócio, isso basta. Amém. Deus honra mesmo. E com relação a esse período, se não me engano, 3 meses, né, que vocês tiveram do conhecer, 3 meses? Em 3 meses, né? Esse período, eu e o Dino também, a gente também foi bem rápidos, assim. O que muda é que antes do Dino, eu tinha passado por muitas frustrações, enfim, todo um testemunho aí por trás. E aí, quando eu conheci o Dino, eu tinha determinado que eu não ia me casar mais. Até então, quando a gente se viu na primeira vez, numa roda de tereré, aí, nisso, ele escutava falando, eu não quero mais me casar, não quero me casar. Ele até brincou, ixi, agora tu quer casar? Eu não, falo assim, eu não quero mais saber de homem. Ele pronto, agora quer saber de mulher, né? Ele falava bem assim para mim. E nisso, Deus estava me tratando ainda. Eu entendi que Deus estava me tratando. E aí, quando a gente decidiu se casar, muitas pessoas vieram. Nossa, mas vocês já vão se casar rápido, vocês nem se conhecem. Olha o que você passou e você já vai entrar no casamento. Mas o que realmente me fortificou a tomar aquela decisão foi a confirmação de Deus de várias formas entre a gente. Eu vou até compartilhar uma das confirmações de Deus, que o Dino, ele é assim, né? Foi lá na Dom Pedro II, que eu estava saindo do meu trabalho, 6 horas da tarde, e naquela época eu ia trabalhar ainda mais, toda de terno, eu trabalhava no escritório de advocacia como secretária. 6 horas da tarde, gente, eu peguei e saí do escritório, aí andou um pouquinho o carro, aí o Dino falou, Carmen do céu, tem que empurrar o carro. Esse Uno aí. Aí eu, nossa, Dino.
A gente estava orando, a gente não estava nem namorando, eu acho, né? Orando. Aí eu peguei, desci do carro, tirei meu salto, 6 horas da tarde, andou perseguindo, empurrei o carro e ele lá dentro. Quando eu entrei dentro do carro, ele falou: você é a mulher da minha vida. Sem entender, perguntei: por quê, Dina? Era só para me confirmar, porque eu falei: Senhor, se ela for a mulher da minha vida, ela vai descer e empurrar o carro. Gente, eu só queria enforcar ele naquele momento, né? Enfim, Deus de várias formas confirmou para a gente nesse período. Cada um com a sua intimidade com Deus. Meu Deus. Mas você e ele, né? Ele me coloca assim. Mas assim, então eu tive a certeza também de tudo isso nesse período, e aí tomamos a decisão de casarmos. Mas assim, tirando o nosso testemunho de casamento, né, mais rápido, e eu quero perguntar para vocês sobre essa questão do período de espera. Vocês acham, acreditam que tem um período considerável? Vocês acham que existem pessoas que não têm uma confirmação assim tão clara assim por sonho ou algum momento? Do carro, né? Às vezes as pessoas não têm essa sensibilidade, às vezes elas nem conseguem reparar esse tipo de confirmações que Deus dá a elas, se aquela pessoa é certa ou não. Ou, se não, a pessoa está vendo que não é, mas enfrenta. Mas eu quero saber sobre esse período. Vocês acham que tem um período considerável? Vocês acham que tem um período aí que deve ser observado? O que vocês têm para falar sobre essa espera, esse período? Primeiro, a gente tem que ser bem consciente da questão do namoro, que existem várias situações e vários testemunhos dos casais. Mas não temos como a gente pegar experiências pessoais para definir uma orientação. O mais importante de tudo isso é a gente identificar valores, princípios e valores. Deus já falou que um homem pode se casar com uma mulher. Então, quer dizer, tem coisas que são bem claras no que é pessoal, no que é revelação pessoal, e tem coisas que os jovens vão ter que compreender pelas experiências e pela revelação da Bíblia em relação a uma pessoa. Igual assim, pastor, você entende que uma pessoa, no meu caso, a Valdineide, não tinha nenhum sentimento, a princípio, pode se casar e ter um casamento abençoado? Pode. Por quê? Porque se um jovem e uma jovem que começam um relacionamento, vamos dizer, 2 amigos, porque é melhor casar com amigo do que com inimigo, né? Você começa com amizade, não com aquela profundidade, aquela química toda, mas a essência do Evangelho e a obediência dos dois em relação à palavra de Deus vai fazer que esse amor genuíno de Deus cresça no relacionamento deles e eles começam a viver algo intenso e maravilhoso no casamento. Então, o que deve se pensar sobre essa espera? Porque há muitas pessoas aguardando que os olhos brilhem, o coração saia pela boca, para falar assim, é de Deus. E isso pode não acontecer e você perder aquilo que você está vendo que é precioso do seu lado. Uma varoa de Deus, firme em Deus, um homem firme em Deus. Aí você está esperando um sinal que talvez não aconteça. Então, o maior sinal é olhar a virtude, olhar a vida em Deus. Claro que nós entendemos que se parecer aquela química vai ser melhor. Mas algumas vezes nós temos que compreender que o amor provém de Deus. Então, algo que começa, parece, sem muita profundidade, com o tempo pode ter uma grande profundidade. Então, esse tempo de espera é um tempo de nós compreendermos mais se a pessoa tem as virtudes, os princípios de Deus, para que você possa se relacionar, conhecer e casar. Essa, sim, é que eu dou essa recomendação aos nossos jovens que eles estão nos ouvindo, que nem sempre o coração vai saltar, mas a gente tem que olhar os parâmetros bíblicos.
Porque cada relacionamento tem as suas particularidades, né? Eu acredito que Deus tinha pressa conosco, que a gente tinha um ministério a desenvolver, tinha muitas coisas do reino de Deus mesmo. Então, vai muito de pessoa para pessoa. Existem pessoas que demoram um pouco mais, né? Eu penso que esse demorar um pouco mais, na minha opinião, que é bem particular, a não ser um caso assim de distância, né? Porque imagina você ficar 5, 6, 7 anos perto da pessoa, o que impede de você estar ali? Você não crê que Deus pode prover o quê? A casa, o financeiro? Deus provê tudo isso. Aí vai ficar 5, 6, 7 anos, você está perto da pessoa todos os dias. Se você gosta tanto dessa pessoa, então por que não mora na mesma casa que ela? Agora, quando é assim, que moram em lugares diferentes, que estão esperando alguma coisa, que não tem esse contato todo dia, porque eu vou falar para vocês, carne é carne. A carne, ela não se converte. Os hormônios não se convertem. Não adianta dizer assim, eu vou ficar não sei quantos anos colado, todo dia, fazendo MMA com a pessoa, e não correr o risco de pecar. Esse sempre foi meu medo. Eu falei, eu não quero, vou ter MMA solteiro? Não pode. Então, é você dar lugar à carne, ao pecado. Ao pecado. Porque a nossa carne, ela não se converte, os nossos hormônios não se convertem. Então, se você tem condições, quer estar próximo, ou se não tem, crê que Deus pode prover, e é a pessoa, eu recomendo que seja um tempo mais breve. Mas se é alguém que está em outra cidade, é alguém que mora mais distante, que não está todo dia se vendo, né, até dá ainda para ter um tempo maior. Mas se é filho de Deus, os dois são filhos de Deus, porque eu também não recomendo casamentos que a Bíblia fala de julgo desigual, né? Eu não acredito em julgo desigual, porque a Bíblia já recomenda. Nós temos que caminhar debaixo da mesma fé. Se você já tem um tempo que você acha que você está conhecendo aquela pessoa que já pode estar entrando num relacionamento matrimonial, e a igreja também é um grande sinal de apoio, né? Eu acho muito importante o apoio da igreja nos relacionamentos. Então, vamos lá, eu sempre acredito que os irmãos têm maior prazer em ajudar, nós somos prova disso. E avisar para os nossos jovens que nós só conhecemos a pessoa no casamento mesmo, né? A gente consegue definir alguns princípios em Deus, mas se você está aguardando mais tempo para conhecer a pessoa, eu quero dizer que você vai conhecer com profundidade só no casamento mesmo. É isso. Só intensifica mais. Amém. Só aqui a gente já encerrar essa rodada aqui, mas aí para perguntar aqui quais foram o posicionamento que vocês tiveram com relação ao namoro, quais foram ali as atitudes necessárias que precisaram ser tomadas, quais foram o tipo de posicionamentos que vocês tiveram? Tá. Então, quando nós começamos o nosso namoro, nós já estabelecemos algumas coisas para nos resguardar em relação ao namoro, né? Então, tivemos um namoro que a gente não saía assim para alguns lugares, que a gente ficava lá até de madrugada sozinhos, então estava sempre perto, quando saía com os irmãos da igreja, estava em casa, tinha sempre pessoas em casa. Então, todo esse cuidado nós tivemos, porque nós, quando começamos a namorar, nós já definimos essa ação que a carne tem. Então, o que nós definimos? Então, vamos nos guardar local, conversa, o que vê, o que conversa, né?
Então, tudo isso foi um cuidado que nós tivemos, né? Eu ia lá, a Valdineide na época morava com o pai, e eu ficava lá, porque o pai dela ficava lá, e nós ficávamos conversando, tinha vezes que eu ficava até meia-noite lá, mas o pai dela estava lá, então nós nunca ficamos assim, em ambientes de madrugada, numa casa, só nós dois, assistindo lá filme romântico, a dois, sozinho, de madrugada. Quer dizer, nós sempre tivemos o cuidado do quê? Vamos observar e não vamos dar brecha, porque aí nós conseguimos ter um namoro tranquilos, porque nós resguardamos muitas coisas, e isso nós levamos isso muito a sério, e conseguimos vencer, e algo assim, muito bom, chegar no final, falar, Senhor, muito obrigado, que nós não passamos do limite, seguramos, e o Senhor nos deu a graça de agora desfrutar de algo com a consciência limpa e tranquila. Eu só estava me lembrando aqui, e tudo que o pastor falou é isso mesmo, mas eu vou voltar lá na época que nós fomos nos casar, que nós ganhamos a casa. Depois Deus nos abençoou com outra casa, e essa casa que nós ganhamos de presente, nós demos de presente a outros 2 jovens casais que iam se casar e não tinham casa. Então, aquilo que Deus nos abençoou, depois nós abençoamos outros jovens. Tinham 2 jovens que iam se casar, eles não tinham a casa ainda, e nós os presenteamos com essa casa que nós ganhamos. Então, nunca pense assim, a bênção que Deus vai te dar, Ele sempre vai te dar em abundância, para depois você poder repartir e abençoar a vida de outras pessoas. E quanto dos resguardar no namoro, atitudes do namoro, foram esses mesmo. Tão bom andar só de mão dada ali, ai, que delícia. A gente era mais de quilômetro a igreja que a gente congregava em Paraná, né, amor? Uns 3 quilômetros, né? A gente ia e voltava a pé de mãos dadas, nem se importava com nada. Um dia a pessoa, eu só vou se tem carona, se tiver carro, se tiver isso, aquilo, outro. E a gente andava 3 quilômetros para ir para a igreja, voltava de mão dada. Que coisa boa, maravilhoso. Agora nós vamos ter o nosso momento papo reto. A gente escolheu umas situações, algumas palavras para vocês escolher. Aí eu queria que vocês fossem bem breve em cada palavra, cada situação. Uma situação que os colocaram de joelhos. O primeiro emprego dele. Ele estava desempregado. Nós já tínhamos 3 meses de casados e ele não conseguia emprego. E nós fomos para os pés do Senhor e o Senhor abriu as portas de um emprego para ele. Amém, glória a Deus. Eu ia falar dessa experiência com o cônjuge aqui também, sobre o que nós tivemos, né? Mas as nossas experiências, assim, que nós tivemos, assim, com maior profundidade, eu vejo, assim, alguns momentos que nós tivemos, assim, de dificuldades nas nossas casas, no nosso lar, experiência de nos levantar juntos em oração e posicionarmos como família. Então, nós tivemos várias experiências assim, contra a enfermidade, contra situações que nós compreendemos assim, que era ataque do inimigo. Então, essa experiência no campo espiritual, no mundo espiritual, é algo assim muito forte nas nossas vidas que nós já tivemos. Amém. Medo. Então, como casal, meu maior medo era decepcionar Deus. Meu maior medo era, sabe, imaginar aquela cena assim, Deus balançando a cabeça e dizendo, não era isso que eu esperava de você. Então, no relacionamento, eu sempre falei, Deus,
me ajuda a te honrar no meio do relacionamento. Em qualquer momento, me ajuda a te honrar. E sempre eu quero ver Deus assim, ter a percepção de Deus como aquele pai que vibra com o filho. Sabe aquele pai assim que está vendo a criança assim, e a criança vai, consegue, não consegue, e o pai fica de longe olhando, e quando a criança consegue, ele diz: eu sabia que você ia conseguir. Eu quero que Deus tenha essa sensação comigo. Eu tenho medo assim muito de decepcionar o meu Deus. O maior desafio foi deixar tudo para o ministério. Eu estava empregado, a Valdineide bem localizado na família, e aí eu saí do emprego, deixamos tudo e partimos para uma nova jornada. Foi um grande desafio. Muitos não compreenderam, mas nós nos colocamos em Deus e rompemos esse desafio e estamos aqui hoje com vocês. Ainda tem mais um para fechar com chave de ouro. O último. Então vamos lá. Sonho. Ah, que coisa linda. Eu sempre tive sonho de ser mãe. E o Senhor nos concedeu esse sonho. Eu tinha um sonho de ter 4 filhos. Era nosso sonho ter 4 filhos. E nós tivemos muita dificuldade nessa área. Nós tínhamos incompatibilidade, né? Tivemos incompatibilidade. E eu sempre tinha um sonho de ter filho. O Senhor me mostrou a Isabela antes de ela nascer. Então, quando eu fiquei grávida, eu já falei: não precisa nem fazer ultrassom, porque é uma menina. O Senhor já me mostrou essa menina. E aí depois, o Senhor realizou esse sonho de ser mãe. E depois também se o Senhor tivesse permitido a gente ter tido, nós tivemos mais, né, 2 filhos, eles faleceram. Hoje estariam já adolescentes, né, porque eles eram mais novos do que a Isabela. E eu sempre me perguntava para Deus, por que Deus não permitiu eu ter os 4 filhos que eu sempre sonhei? Aí Deus me falou que eu precisava de um milagre, e Ele tinha me dado esse milagre, que era a Isabela. Aí isso muito confortou meu coração. Mas meu maior sonho era ser mãe. Eu sempre quis assim, ter a casa cheia, de criança correndo. Mas o Senhor depois me deu tantos filhos espirituais, que o meu coração hoje é pleno em Deus. Vou ter os netinhos, né? Eu falo sempre para a Isabela: Isabela, pode ter muitos netinhos que eu vou ajudar a cuidar de todos, não tem problema. Então, o meu sonho era ser mãe, e nós concretizamos esse sonho, né? Nós somos pais muito realizados com a Isabela, nós não temos frustrações de ter tido só uma filha, de os nossos 2 outros filhos terem morrido. Nós não temos essa frustração. Nós somos assim, bem realizados em Deus. Então, o maior sonho meu era esse. Amém. Queremos agradecer a presença de vocês. Creio que o testemunho de vocês, não só para mim, mas para todos que estão aqui, foram edificantes. Para você que está em casa também, foi muito edificante. Queremos agradecer mesmo, que Deus continue abençoando a vida de vocês, que vocês continuem sendo esse exemplo de casal na nossa vida. Somos gratos mesmo, e grata ainda por essa oportunidade de nós estarmos aqui entrevistando vocês. E muito obrigada. E para encerrarmos esse momento, queremos pedir para vocês dar um conselho para esses jovens que estão na espera, adolescentes também, que estão aí já entrando na fase já, que vocês sintam à vontade. Também no final eu libero uma palavra profética também para todos que estão aí nessa fase. Em primeiro lugar, dizer para vocês que casem. Casamento é muito bom. E não seguir pelos casamentos que não deram certo. Todo jovem e toda jovem que fala para mim assim: eu não quero saber de casar,
eu não quero casar, nem penso nisso. É porque eles tiveram exemplos frustrantes, ou na família, ou com seus pais, ou com alguém. Mas peça a cura de Deus, peça a cura. A Naná, que estava aqui, eu estava conversando com a Naná, lá no banheiro. A Naná está lá na porta, lá. Não, cadê? Ela está correndo lá fora. Eu estava antes, fui me trocar, conversando com a Naná. Eu falei, Naná, e aí, Naná, seu testemunho me toca muito, né? Aí ela riu para mim, eu falei, o que você quer ser quando crescer? Aí ela disse assim, eu quero casar, ter 4 filhos, cuidar da minha casa, ser mãe. Sabe? É uma menina curada, sabia? Da Naná? 9, né? 9 anos. A Naná é curada nessa área. Porque se é uma pessoa que não é curada, ela ia falar, não quero saber de ter filho, Deus me livre, marido para mandar em mim, mulher para ficar no meu pé. É uma pessoa que tem os seus sentimentos feridos. Ela falou até o nome, falou, eu quero ter, o nome vai ser Rebeca, Davi, Esther e Daniel. O nome dos meus 4 filhos. E eu quero cozinhar bastante. Gente, é uma pessoa curada, sabia? Uma pessoa curada. A Naná. Então, em primeiro lugar, se você tem alguma aversão ao casamento, pede para Deus curar o teu coração. Porque o casamento é um propósito de Deus. Casamento é de Deus. E é bom. É maravilhoso. Gente, casar é bom demais, gente. Gente, eu estou falando para vocês, 25 anos de casado, e eu continuo dizendo, é bom. É muito bom. E, em segundo lugar, eu quero deixar para todos os jovens aqui o Salmo 119, versículo 9. Se você tem Bíblia, eu quero que você abra e marque esse versículo aí na sua Bíblia. Salmo 119, 9. Foi um salmo que norteou a minha vida. Esse texto foi o texto que eu escolhi para nortear a minha vida, que diz assim, como guardará puro o jovem o seu caminho? Ou em outra versão diz, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Aí o próprio salmista responde, observando segundo a palavra de Deus. Em outra palavra diz, guardando a palavra de Deus. Se você quer manter a sua vida pura, o seu coração puro diante de Deus, mesmo se você já teve experiências quando você não conhecia Jesus, peça para Jesus lavar seu coração agora e dizer, Senhor, eu vou me guardar puro em Ti a partir de agora. Mas como que eu posso fazer isso? Com a palavra de Deus. É essa palavra que nos sustenta, essa palavra que nos norteia. Porque assim, no momento certo, vocês encontrarão aquilo que Deus já tem reservado para vocês. Então, deixamos esse conselho da palavra de Deus. Espero que, de alguma forma, tenhamos abençoado a vida desses jovens, adolescentes. Não existe nada mágico, existe comprometimento, observação da palavra de Deus, e as coisas vão acontecendo dentro disso. Nós não podemos, nesses dias, pegar os pontos negativos que nós estamos vivendo, não podemos falar assim, não existe mais homens, não existe mais mulheres. Eu creio que a nossa oração, a observação da palavra vai nos fazer ver e compreender melhor na hora da decisão, na hora de nós decidirmos, né? Nós não podemos também olhar para a igreja, olhar para os jovens, para as jovens, falar assim, olha, não há ninguém aqui. Outra coisa, não há ninguém à minha altura. Nós temos que parar com isso, irmãos. Nós também temos as nossas fraquezas, nós também temos as nossas dificuldades. Isso aí é uma construção, o casamento é uma construção, né?
Então vamos olhar mais para a Bíblia, olhar o contexto bíblico na pessoa, olhar a postura das pessoas em relação. E eu creio que o casamento é uma instituição que vai até a volta de Jesus, porque se Ele declarou isso para nós como igreja e deixou esse presente para nós, é porque Ele quer isso para as nossas vidas. Então, preparem-se aí, vocês vão casar em nome de Jesus, amém? Enquanto a Mona está vindo, vocês que estão aqui, olhem as moças da igreja, olhem os rapazes da igreja. Viu? Às vezes você está pensando que vem alguém muito longe de você e tem alguém tão perto de você. Olha para o seu amigo, olha para a sua amiga. E outra coisa, se você gosta tanto desse lugar, procure alguém aqui nesse lugar para você. Não fica buscando fora, não. Deus tem algo para você aqui. Viu? Glória a Deus, aleluia. Amém, gente? Glória a Deus, a gente pôde conhecer um pouquinho da história, né, do romance, da favorita, né, e do favorito de Deus, um para o outro. Pastor, a gente queria presentear, o legado que é presentear vocês, com um mini cacto aqui, ó, E o que a gente quer falar? Deixa eu tirar aqui direitinho. A gente está muito feliz, essa ideia, esse propósito. Vocês tenham isso no coração, que nós temos histórias diferentes. Não só para casais, aqui a nossa líder, a Renata, o Rodrigo, eles trouxeram uma palavra, e foi bem no dia do casamento de uma irmã que é amiga da pastora. E ela teve um novo começo. Então, assim, glória a Deus pela vida do pastor e da pastora. Você que é jovem, adolescente, que está crescendo na igreja, que tem uma oportunidade de ter um posicionamento assim, Deus, eu quero fazer a tua vontade, eu quero te adorar, eu sei que o Senhor tem o melhor. Aí tinha um alemãozão para ela, que o grandão lá, né, que aparecia nos congressos. Glória a Deus, né? E ela era morena, cabelão comprido, né? E é bonita ainda, pastora. E tem a questão da diferença de idade. Então, o nosso objetivo foi nossos convidados são diferentes, com histórias diferentes, mas de um Deus que é único, é todo-poderoso e que faz diferença, que transforma, que muda histórias, que escreve, que tem novos começos para as pessoas. Então, se você já é mais velho, se você não teve uma oportunidade de ter um posicionamento assim, o Senhor é o Deus que transforma a tua mente, que Ele lava a sua vida, Ele te faz uma nova criatura, Ele transforma a tua mente, Ele faz cair as escamas dos seus olhos, amém? Glória a Deus. E aqui para a gente poder estar finalizando, eu vou estar finalizando, né? Eu gostaria que você se colocasse em pé, para a gente estar fazendo uma oração. Como a pastora falou, ser curado de sentimentos. Não quero isso, não quero aquilo. A gente tem que querer tudo que Deus tem para a gente, porque Deus é bom, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E o que Ele quer para a gente é bom. Ele tem planos de paz para a gente, de bênção. Um casamento é uma bênção. Tem momentos de ajuste, mas esse ajuste é de Deus, né? Diz o Martinho Lutero, nem tanto tempo de teologia, de ministério, me fez ser tão cristão como um casamento, porque a hora que você vai servir o teu próximo, que você vai submeter, que você vai amar, que você vai honrar, que você vai falar, Deus, faça a tua vontade aqui nisso aqui, não o meu orgulho, não a minha vontade, mas a tua vontade aqui no nosso casamento, nos prospera, nos ajuda, igual o pastor e a pastora falaram aqui, ela tinha um pouquinho mais de idade dele, o pastor era mais novo, ele não tinha emprego, e foi pela fé, porque ele era o sacerdote do lar, ele é um homem que ele ficou em Deus e firme e forte, e o Senhor honrou ele, o Senhor deu emprego para ele, o Senhor foi abrindo as portas e eles foram conseguindo as coisas juntos, e isso é maravilhoso no casamento, você conseguir as coisas juntos, vocês serem parceiros, vocês não são inimigos, vocês são
um time, uma dupla que vai vencendo, vivendo o propósito de Deus, deixando a marca, o legado de vocês aqui. Vocês começam como adolescentes no Senhor, e que vocês possam ser namorados no Senhor, noivos no Senhor, depois casados no Senhor, terem filhos no Senhor, serem avós no Senhor e cumprir tudo aquilo que Deus tem para a vida de vocês, dando glória a Deus, honrando o Senhor. E se errar, não se deixar abater, lembrar que você pode se ajoelhar e falar: Senhor, me perdoa, me ajuda, me levanta, me ajuda a viver os teus propósitos, me ajuda a caminhar contigo e fazer a tua vontade, Senhor, no nome de Jesus. Porque é isso que o Senhor quer, um coração quebrantado e contrito na presença dEle, que se arrepende diante dEle, que quer fazer a vontade dEle e que é grato a Ele, porque Ele é tudo em nós e Ele faz tudo em nós. Amém? 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 Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou estar orando então, tá bom, pastor? Pastora, muito obrigada pela humildade de vocês, por estar aqui, por ser exemplos pra gente em tantas coisas, né? E agora contar a juventude de vocês. Gente, vocês pensam assim, não sei quem foi pra Alvorada. Antigamente não tinha asfalto, tá? Você imagina subir em cima de um caminhão toureiro, né, pastor? Meu Jesus, glória a Deus, Deus é bom. Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos pela vida dos nossos pastores, Deus, pela história deles, pelas histórias deles em Ti, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor escolheu um para o outro, Deus, e eles têm provado o melhor em Ti, Deus, de tantas coisas que eles passaram juntos, de alegrias, Pai, de tristezas, de superações, de vitórias, Pai, sempre em Ti, Senhor, sempre na Tua presença. Obrigada, Senhor, que eles possam continuar crescendo em Ti, Senhor, na graça e no conhecimento do Senhor, que venha a Tua força cada vez mais sobre a vida deles, para que eles possam partilhar do Teu amor com a Tua igreja, a igreja que o Senhor levantou eles para cuidar, Senhor. No nome de Jesus, abençoe toda a descendência deles, o milagre que o Senhor deu, Senhor, a Isabela, Senhor, que ela encontre o Seu amor, Deus, e que ela venha ter muitos herdeiros, Pai, para encher a casa da pastora, Senhor, como ela é o desejo dela, Senhor. No nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, que toda a família louve ao Senhor, Deus, que sejam filhos, que sejam netos, Pai, que venham Te adorar, Deus, que venham caminhar em estradas mais asfaltadas, aplainadas, Senhor, acima do que eles estão deixando hoje, Pai. No nome de Jesus, Pai, cada jovem, cada adolescente aqui, Senhor, que possa ser curado no nome de Jesus, para quem não tem um pensamento de constituir uma família, Senhor, que venha o renovo, a restauração do Senhor, que venha a alegria do Senhor, Pai, que venha cair as escamas dos olhos, Pai, no nome de Jesus, que possa ter vários encontros aqui, Senhor, encontros de amor, Senhor, encontros de celebração, Deus, de alegria, de se formar uma família, Senhor, porque a família é Teu projeto, Pai, a família é Teu propósito, Senhor. Abençoe essa série, Deus, abençoa cada jovem, a cada um que vai assistir, que possa ser edificado, Senhor, que possa ser tomado pelo Teu amor, Jesus. No nome de Jesus, Pai, eu Te peço, abençoa os nossos jovens, os nossos adolescentes, guarda o coração deles, que eles possam buscar a Tua face cada vez mais, Senhor, e ter a certeza que o Senhor é o Deus que ensina no coração a sabedoria e dá entendimento para cada passo que eles forem tomar. No nome de Jesus, amém. Amém? Posso ouvir o amém de vocês? Glória a Deus, aleluia. Amanhã nós temos o nosso culto às 9 horas, ceia do Senhor. Vamos ceiar, nos alegrar, e depois às 6:30 da noite, certo? E é isso aí, gente, vamos lá, ó. Mês dos namorados, o favorito, a favorita, a pessoa favorita da sua vida, o Senhor tem uma pessoa para você, amém? Deus abençoe, paz.